Salve galera, aqui é o Gil. Vamos fazer mais uma revisão, né? A gente vai passar agora para o item 4 de contabilidade. Bom, já queria adiantar que esse material aqui é dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai entender um pouco melhor sobre o que fala o item digital mesmo, né? Que é o conceito de uma conta contábil, né? O que é uma conta de crédito, o saldo de contas. E depois, esse material tem uma parte 2, né? Uma parte, um adendo, né? Onde eu vou listando, consultei todas as questões da Banca Sebrasp de contabilidade nos últimos concursos e todas as contas que aparecem em questões, né? Duplicata descontada, eu peguei cada uma delas e fui classificando pelos grupos, né? O que é uma conta do ativo, do passivo, do PL, compõe a parte 2, né? Então essa parte é bem importante para vocês memorizarem as contas em si, para vocês saber trabalhar com a contabilidade, né? Mais uma vez, sempre falando, esses 4 primeiros itens, 1, 2, 3, até essa parte aqui de contabilidade, é uma parte básica, você tem que decorar bem, então você tem que revisar bastante, né? Então, você precisa criar métodos de repetições aí, escolher dias na sua semana para você revisar. Então, sei lá, segunda, terça, quarta e quinta você vai resolver o baralho do ranking desses itens, né? Na sexta-feira você fecha com a parte 2 desse item 4 aqui, para você memorizar e estar cada vez mais familiarizado com esses conceitos, né? Já que esses conceitos são básicos e base para os assuntos mais complexos. Se vocês não souberem, não dominarem essa parte que vocês vão ter dificuldade depois, beleza? Enfim, o que é uma conta contábil? Isso é uma parada um pouco abstrata para a gente, né? O conceito que está aqui, eu vou tentar cada vez mais passar bisus para vocês e ficar menos lendo aqui, né? Eu acho que se é para ler, vocês já vão ler, não precisa a gente ficar lendo junto. Mas conta, essa parte de conta, tudo que aparecer na contabilidade, né? A contabilidade, como a gente já viu, ela é responsável por mensurar, por registrar, acompanhar o patrimônio de uma determinada entidade. Por que a gente não fala somente de empresa? Porque a gente já viu lá atrás que não pode ser até uma instituição sem fins lucrativos. A empresa ela tem um fim comercial, o fim de obter lucro, né? Então, sempre que eu falar de entidade, pode colocar aí empresa, né? Então, a contabilidade ela é responsável por gerir o patrimônio, saber, né, o que está acontecendo com aquela empresa. E patrimônio é aquele conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa, a contabilidade é responsável por gerir. Como é que ela gerencia isso? Como é que ela vai registrando, anotando isso em um livro, né? Então, ela fala, ó, a empresa comprou um carro, a empresa depositou um dinheiro no banco, a empresa sacou dinheiro, a empresa comprou mercadoria para ser revendida, né? Então, ela vai anotando isso, que é chamados livros, relatórios, depois a gente vai pegar essa parte, né? Mas, por enquanto, para você se lembrar do que é conta, conta é que fala, né? É os nomes e valores que qualificam os elementos patrimoniais e de resultado qualitativamente e quantitativamente. O que isso quer dizer? O aspecto qualitativo é exatamente a qualidade, o que caracteriza, né? Então, é o nome da conta, praticamente. Entenda qualitativamente como sendo um nome e o que ele não representa. Então, quando eu falar para você, ó, a conta banco, o que ela representa em sua qualidade? É um dinheiro da entidade que está sob posse do banco. Pegou? O que é uma conta do aspecto qualitativo? É a qualidade. O que aquela conta representa? Só que quando a gente fala de qualitativamente, é o valor que essa mesma conta possui. Então, por isso que as contas, elas representam qualitativamente e quantitativamente as contas envolvendo o patrimônio daquela empresa, né? Então, conta são todos esses nomes que a gente dá. É por isso que você precisa se familiarizar tanto com os nomes, ou seja, qualitativamente, por quê? O quantitativamente, ele só vai vir em questões. Então, o quantitativamente aqui, você esquece. Você só vai precisar depois na contabilidade, né? Para você entender as contas e poder entender a quantidade, você precisa primeiro entender a qualidade. Então, toda vez que você pegar uma conta que você não conhece qual que é a qualidade, o que ela significa, o que ela representa, você precisa parar e pesquisar. Chegou uma questão lá, falar conta duplicata descontada. Poxa, você não se lembra, você não sabe o que é? Para, dá um Google. O que é uma duplicata descontada? Tenta entender ao máximo o que é uma duplicata. Poxa, o que é uma mercadoria, né? Então poxa, a conta estoque. Quando eu compro estoque, na verdade, isso é uma obrigação ou é o quê? Então você tem que entender esse movimento. E a melhor forma de você entender os movimentos das contas é entendendo o que ela é em sua natureza, ou seja, ela é um bem, direito ou uma obrigação? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, você entender a qual grupo ela pertence. Então você sempre vai olhar lá, poxa, eu estou vendo aqui, né, uma conta salários a pagar, isso é um bem, direito ou uma obrigação? Poxa, isso é uma obrigação. Se é uma obrigação, está onde? No passivo. Então se está no passivo, tem natureza, e assim você vai construindo o raciocínio, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu entender o que é conta. Um outro conceito super importante em conta, que eu demorei a pegar e demorei a assimilar, e muitas vezes a gente entende o conceito de meta das partidas dobradas, mas não entende o impacto dele na contabilidade. O meta partidas dobradas, ele basicamente repete um lançamento, né? Então, o que ele fala? Para cada débito, a gente tem um mesmo crédito, não em uma única vez necessariamente, né? Às vezes um ou mais créditos correspondentes. Então, sempre em conta, vocês têm que ter esse raciocínio. Poxa, eu estou diante de um bem, direito ou obrigação. Vamos pegar esse exemplo específico de salários a pagar. Salário a pagar é uma obrigação, beleza? Ignora a parte do salário pago, vocês têm que prestar bastante atenção nesses termos. A pagar e pago são coisas diferentes. Então, mercadoria, aquisição de mercadoria é uma coisa, né? Outra coisa é pagar fornecedor. Então, quando eu estou fazendo uma aquisição de mercadoria, é um movimento específico que está acontecendo. Então, vocês têm que entender esse método das partidas dobradas. O que é ele? Então, sempre que você tiver, vamos pensar no carro.
a empresa está comprando um carro para poder fazer entrega. Essa empresa ela compra um carro. Aí o valor do carro, vamos supor que é um carro de 50 mil. Ela comprou esse carro de 50 mil. Então, vocês podem ter uma única certeza na vida de vocês. Sempre na contabilidade, vocês vão ter 50 mil de crédito e 50 mil de débito. A pergunta que vocês têm que se fazer, poxa, nessa operação, onde eu faço 50 mil crédito e onde eu faço 50 mil débito? Porque isso sempre vai acontecer. Sempre. Então você tem aquela representação gráfica, então memoriza essa parada. Você sempre vai ter um método das partidas dobradas, que é um método de registrar a conta. Então ela estabelece para cada aplicação há uma origem em que o total de débito será igual ao total de crédito. Método também conhecido como método de gráfico ou método veneziano. Tudo isso é método das partidas dobradas. Então, cada origem é uma aplicação. A gente tratou das origens das aplicações na aula anterior. Então, se você não se lembra, volta lá, tá bom? Então, memoriza essa parada. O método das partidas dobradas é extremamente relevante para você conseguir compreender a contabilidade. Mais para frente a gente vai se aprofundar nos impactos disso. Por hora, lembre-se sempre, toda vez que você fizer uma movimentação, a gente sempre vai ter um débito e um crédito. Pelo menos um débito e um crédito. Porque a gente pode ter 2 débitos e um crédito. São as formas de lançamento, né? Então, isso vai mudar. Então, por regra, só sabe isso. O valor total tem que ser igual. Quantos de crédito e quantos de débito vai depender da operação que a gente está fazendo, está analisando na conta, beleza? Na conta, no enunciado da questão. Então, a gente tem 3 tipos de contas. As contas patrimoniais, contas extrapatrimoniais e contas de resultado. Memoriza aqui principalmente as contas patrimoniais de resultado. Então, esses 2 conceitos têm super a ver lá depois, a gente vai estudar essas 2 demonstrações contábeis, chamadas balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, já sabe, né? Então, o balanço, as contas patrimoniais são as contas que aparecem no relatório balanço patrimonial. Então, ela escolhe um determinado tipo de conta. Quais são essas contas? Ativo, passivo e PL. Então, sempre que a gente fizer, né, no início da contabilidade, a gente vê lá aquele quadradinho, bonitinho, ativo de um lado, passivo do outro, PL aqui embaixo, isso a gente está fazendo a representação do balanço patrimonial, beleza? Então, essas são as contas patrimoniais, e isso você precisa memorizar sempre, sempre, sempre. Por quê? Quando você memoriza elas, você consegue memorizar a natureza dessas contas. Então, o ativo tem natureza, tem uma natureza X. O passivo, ele tem a natureza Y. O PL tem a natureza Y. E aqui, como é que é o exercício de memorização? Então, o ativo ele é uma coisa boa de Deus. Aprendi isso com o tio Gilson. Ativo é coisa boa de Deus, então ele é devedor por natureza. O restante é credora. Então, quando eu falo de natureza devedora, eu sei que aquela conta ela aumenta seu saldo com débito, D com D aumenta, e C e D com C diminui. Então, débito com crédito diminui. Então, esse é o exercício que você precisa fazer. Então, sempre. Aí você se lembra, quais são os elementos que compõem um ativo? Lá no item 1 do edital, você lembra? Dentro do ativo, a gente tem os bens e direitos. E aí, dentro do passivo, a gente tem as obrigações com quem? Com os terceiros, fora da entidade. E no PL, são as obrigações com os sócios. Então, para vocês entenderem as contas, esse exercício ele tem que ser muito natural. Você não precisa memorizar o que cada conta, se ela é natureza devedora ou credora. Isso você pega com o tempo. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber parar e questionar aquela conta. Poxa, o que é essa conta? Poxa, é um dinheiro da empresa que está com o banco. Então, é um direito ou é um bem? Então, poxa, pode ser que seja um direito, está em posse do banco. Então, é um direito meu que está lá no banco que eu vou sacar daqui a pouco. E vai virar quando estiver na minha mão, vai ser meu bem. Entendeu? Meu bem. Parece que eu estou falando em outro contexto. Mas beleza. Então, esse exercício ele tem que ser repetitivo, tem que ser natural. Você tem que bater o olho na conta e se questionar. Poxa, isso aqui é um bem, direito ou uma obrigação? Bem, direito ou obrigação? Aí você consegue classificar. Poxa, isso aqui é um bem. Então, se é um bem, está no ativo. Se está no ativo, eu sei que o ativo tem natureza devedora porque é do bem de Deus. Então, se é do bem de Deus, aumenta com débito. Então, se eu quero aumentar aquele lançamento na conta devedora, então eu vou fazer um débito aumentando. Ou se eu quero diminuir, eu vou fazer um crédito para poder diminuir o saldo daquela conta. Esse exercício tem que ser natural. Observação. É muito normal, muito natural a gente confundir obrigações com contas de despesa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de salários a pagar, os salários a pagar, como é uma obrigação que a gente ainda não pagou, vai lá para frente e vira uma obrigação. Então, a gente tem que pagar aquela obrigação. Então, quando você não paga essa obrigação, ou quando, na verdade, quando você paga essa obrigação, isso vira uma despesa. Então, a gente tem que ir lá e diminuir o saldo daquela conta, lá, né, nas obrigações, e nós temos aqui que aumentar nossa despesa, entendeu? Então, se era uma obrigação, tinha natureza credora, porque eu estava aumentando a minha obrigação, então eu vou lá, se eu tinha um salário a pagar de 10 mil reais, eu vou lá, diminuo aquela conta, faço um lançamento de 10 mil, uma obrigação a pagar, lá no meu passivo, porque era uma obrigação, eu tenho que reduzir ela. Por quê? Eu vou lançar isso como sendo uma despesa, que é um outro tipo de conta de resultado. Então, é muito natural a gente confundir as duas coisas. Poxa, você vai ver lá um salário pago, você vai olhar e vai falar, poxa, isso aqui é uma obrigação. Aí você vai lançar como passivo. Com o tempo você aprende, não tem problema. Mas esse processo de racionalizar, de pensar, poxa, isso é um bem direito ou obrigação, ele vai te ajudar muito a evoluir nessa parte. Com o tempo, mais ou menos falando, você vai conseguir diferenciar o que é uma despesa do que é um passivo, né? Então, com o tempo você pega. Então, não se preocupe em saber isso agora. Com a prática você vai pegar. Só se preocupe em fazer esse exercício. Questiona se aqui é um bem direito ou obrigação, questiona qual grupo você está encontrando isso. Você vai encontrar o grupo patrimonial que lhe pertence, ativo, passivo, PL, e aí você encontra os saldos e você vai conseguir pegar as manhas do lançamento com causa disso. Repetir muito isso aqui, é pra você lembrar.
Então, a gente tem as contas extras patrimoniais. Ela registra eventos que vão afetar o patrimônio da empresa no futuro. Não é uma conta obrigatória. Então, por enquanto, esquece essa conta de extra patrimonial. Lá pra frente ela vai fazer muito mais sentido quando você começar a estudar a Lei 6.404, os CPCs. Por enquanto, ignora ela, lembra só dessas duas aqui, as contas patrimoniais e as contas de resultado, tá bom? Esse item aqui de extra patrimonial já foi cobrado pelo Sebrasco, então é uma questão de um nível mais avançado, então não me preocupa tanto com ela. Foca nas outras aqui, na prática você vai conseguir entender o que ela quer dizer, beleza? Por fim, a gente tem as três naturezas das contas, né? Que eu já falei aqui, natureza devedora e credora. Então, a natureza devedora e credora é exatamente isso. Ela é uma conta que aumenta com débito e aumenta com crédito. Então, o que determina a natureza daquela conta? É o grupo que ela pertence. Então, se ela é do ativo ou passivo ou PL, vai determinar o grupo que ela pertence. Poxa, se é uma conta de receita ou despesa, a mesma coisa. Então, a conta de receita é a mesma coisa, a gente costuma confundir receita com ativo. Normal, zero novidade. Então, com o tempo você vai pegar a diferença dos dois. E aí que a natureza das receitas e despesas, é só você lembrar, é contrário às de cima. Por quê? Enquanto lá o que era do bom, o que era de Deus, tinha saldo devedor, aqui vai ser o oposto. Você vai lembrar que receita, você está ganhando lucro. Então você teve receita aqui, então é o contrário da de cima, aí você vai falar, então ela tem natureza credora. Então, a gente tem aqui essas contas, né? A conta natureza devedora, credora e retificadora. Então, as contas de natureza devedora e credora é uma convenção. Desapega um pouco do seu conceito de débito e crédito, eu já vi alguns professores falando sobre isso, e só memoriza essa parada, essa natureza. Pô, se a ativa de Deus é do bem, se é o outro lado, né, que é passivo e PL, é do mal, tem natureza credora, receitas e despesas tem um oposto. Se receita é do bem, então ela vai ser credora, e despesa, consequentemente, é uma coisa ruim, enquanto lá em cima era um crédito, aqui embaixo vai ser débito. Memoriza isso aí, segue o baile que você vai conseguir tirar de letra, fechou? Aí vem uma parada, uma pegadinha muito louca, que é a conta redutora ou conta retificadora. Algumas contas, elas estão ali só para te avacalhar, para te fazer pegadinha. Mentira, tem um motivo por trás dela. Então, tem uma conta que era muito interessante, que é a depreciação acumulada. A depreciação acumulada é o valor que um bem ele vai desvalorizando com o tempo. Então, você compra seu carro lá novinho, saiu da concessionária, ele vale 50 mil, por exemplo. Vamos supor que existe um carro novinho na concessionária de 50 mil, em pleno 2024, século 21, Toguro mandou lembrança, salve. Então, a gente compra esse carro, só que esse carro ele vai se desvalorizar, ele vai se depreciar com o tempo, de forma que esse carro, depois que ele passa ali, sei lá, 15, 20 anos, ele vai estar valendo tipo 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Então, esse valor que ele perdeu do que você compra, essa diferença é chamada de depreciação, o valor que ele perde com o tempo. Então, existe uma forma de você calcular isso. Então, existem vários métodos de você calcular, mais pra frente vocês vão aprender. Então, eles fazem um cálculo daquilo e fazem a estimativa. Ó, esse carro aqui, daqui 20 anos, ele vai estar valendo tanto. Então, eu sei, em 10 anos, ele vai estar desvalorizando, a cada ano, ele desvaloriza 5 mil, dando exemplo aqui, né? Então, se a cada ano ele desvaloriza 5 mil, todo ano ali eu vou incluir um valor, tirando o valor do meu patrimônio, vou reduzindo o meu patrimônio. Porque a ideia é que a gente chega no valor quantitativo, lembra sempre? Cada vez mais real, cada vez mais parecido com a realidade. Então, não faz sentido você ter lá na sua empresa registrado que ela tem um patrimônio de 50 mil num carro, sendo que aquele carro, quando você for vender na prática, você não vai conseguir os 50 mil de volta, você vai vender ele por 25, 30, 15, dependendo de quanto tempo passou. Então, a contabilidade ela se preocupa com isso. E o que ela faz? Então, ela vai lá, ela vai reduzir, ela vai botar lá isso logo embaixo. Então, se a gente tem lá no ativo, a conta bem chamada carro, imóvel, né, um carro, por exemplo, assim, coloca carro, né, automóvel, embaixo deve vir uma conta retificadora, né, que é a conta depreciação acumulada. Então, vai vir lá somente o nome assim, depreciação acumulada. Então, com o tempo, você tem que saber o que é uma conta retificada, quais são as contas retificadoras de cada um dos grupos. E a gente vai trabalhar isso no próximo item, tá bom? Então, você precisa só se lembrar que uma conta retificadora, ela tem esse caráter, então ela vai ter um saldo contrário. Então, pensa bem, se lá, meu bem, né, eu tô no ativo, ele tem natureza devedora, a conta retificadora tem um saldo contrário. Então, ela vai ter um saldo credor lá dentro do ativo. Entendeu? Então, é possível, dentro do ativo, a gente ter uma conta de natureza credora, né? Reduzindo aquilo lá, e não só por esse motivo, né? A gente poderia ter um lançamento a crédito dentro do ativo em N fatores. Mas estou falando uma conta registrada lá com saldo credor, uma conta retificadora. Então, no passivo ela vai fazer diferente, igual no PL. A conta retificadora lá, elas invertem o saldo lá. Então, se lá na receita, se era uma receita de natureza credora, agora ela vai ter a conta retificadora lá da receita, receita não, perdão, do PL, eu tô falando. Lá no PL, se ela tinha natureza credora, e ela aumentava crédito, vai ter uma conta lá redutora dela, uma conta retificadora, são termos sinônimos, né? Com saldo contrário, sendo natureza devedora lá no PL, entendeu? Então, beleza. Uma exceção para você interessante é que não existe conta retificadora de receita ou de despesa. Então, fácil, simplifica a sua vida. Descobriu qual é uma conta redutora, uma conta retificadora, a gente está falando de conta patrimonial. Lembra? Ativo, passivo ou PL, porque as contas de resultado, elas não têm contas retificadoras lá. Show? A gente tem 3 elementos dentro de um plano de contas, e isso aqui gera muitas polêmicas, né? O que é necessário, o que é suficiente dentro de um plano de contas. Mas por hora, entenda, né, que um elemento de contas, deixa eu dar uma pausa aqui e ver se eu consigo encontrar para vocês uma parada interessantíssima. Então a gente tem aqui uma coisa chamada elemento do plano de contas. O que é isso? Aqui nada mais é do que uma espécie de manual introdutório, né? Então, não sei se vocês já leram um livro que no começo do livro vem falando o nome dos personagens, o nome das cidades que aparecem ali. Esse plano de contas é mais ou menos isso.
ele tem algumas coisas aqui dentro dele que é para te conceituar, o cara, o contador lá no início, na hora que ele vai apresentar os relatórios da contabilidade, para que outra pessoa consiga entender, ele vai chegar lá e vai fazer a primeira coisa, um elenco de contas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de tabelona, listando tudo. Ó, nesse ano inteiro, a empresa fez várias movimentações, dentre todas essas movimentações, essas contas apareceram pelo menos uma vez. Ele vem listando. Conta, banco, movimento, vem aparecendo aqui, Alfacom, fornecedor não sei o que lá, fornecedor tal, menciona todos eles ali. Contas, ele vem pelos grupos, né? Contas patrimoniais e contas de resultados, dependendo da demonstração aqui. Então ele vem fazendo essa seleção pelo grupo, entendeu? Então esse é o elenco de contas. O manual de contas, ele é bem interessante, porque o manual de contas, existem algumas divergências sobre ele, né? Então o manual de contas é como se fosse isso aqui que você está vendo. Eu vou tentar colocar essa imagem depois, no resumo, para vocês verem. Então essa imagem aqui, o que é basicamente o que ele fala? Então ele vem trazendo alguns elementos, né, interessantes aqui, que a função, o funcionamento e a natureza do saldo. Sobre algumas questões ele vai trazer como requisito uma dessas coisas. Eu vou até colocar como observação nesse material depois para facilitar para vocês. Então vai ser mais fácil você dar uma lida na observação, que você vai conseguir pegar bem mais rápido, né, o que é necessário e o que não é dentro disso aqui. Mas, se a gente pudesse explicar, dentro desse manual de contas, algumas coisas são indispensáveis e outras são facultativas. Lembra isso, que na observação vai estar te falando o que é isso, o que não é, o que é, o que não é, tá bom? Vai ser mais fácil do que eu tentar te falar aqui. Os modelos padronizados são exatamente esses modelos, né, exemplos mostrando como os lançamentos são feitos. Esse modelo padronizado aqui não tem, porque não costuma aparecer, né? Os contadores meio que cagam para isso aqui, tipo assim, pô, vou perder trabalho fazendo demonstração disso aqui, somente em demonstrações bem robustas, bem detalhadas, onde os contadores fazem questão de botar essas informações, porque existem algumas empresas, gente, que não querem que outras pessoas entendam como é que está a saúde do caixa delas, né, da empresa como um todo, do patrimônio delas. Elas querem que as pessoas ali não entendam mesmo, que só tem aquela impressão que a mídia tem, essa empresa está bem, a empresa vale bastante. Ele não quer que você descubra ali os rombos no caixa, no fluxo de caixa, nas demonstrações. Eles acabam por não facilitar tanto a vida das pessoas, né? Então, isso aqui, o modelo padronizado, é um dos itens facultativos. Show? Então, aqui dentro a gente pode organizar essas contas com base em contas sintéticas e contas analíticas. Então, é chamado de contas de primeiro grau e contas de segundo grau. As contas sintéticas são aquelas que não recebem lançamentos. Elas são mais sucintas, elas têm saldos calculados através da soma de duas ou mais contas. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem uma conta sintética, seria, por exemplo, uma conta generalista. Então, sei lá, banco, conta bancos, né? Então, ela vai estar ali. São mais resumidas, então a gente está fazendo uma síntese dela. Então ela está agrupando. Se você der um zoom nessas contas, vai aparecer aplicações bancárias. Vai aparecer lá somente assim. Ela é uma conta sintética. Por quê? Se você der um zoom nessa conta sintética, vai aparecer lá aplicações do fundo imobiliário do Nubank, aplicações em ações pelo banco tal, sei lá, do grupo Primo, esqueci o nome aqui, cara, do banco deles, né? Então vai estar lá, Banco Itaú, aplicações, investimentos, imobiliários, não sei o quê. Então, dentro dessas contas, vão aparecer outras continhas ali. Então ela não recebe um saldo específico dela, mas basicamente, essa conta de investimentos financeiros não foi um lançamento do nome investimentos financeiros, né, por exemplo. Ela simplesmente somou o saldo de todos os investimentos, investimento Nubank, investimento Inter, investimento Rico, somou aquilo e chegou numa conta sintética acima, para simplificar aquele relatório, né? Dependendo do público. Então, isso tem que constar lá. Então, depois a gente tem as contas analíticas, lembra? Coisa mais minuciosa, a gente dá zoom, olhar com lupa, só se lembrar disso. Então, essas contas, elas possuem mais detalhes, mais informações, e geralmente são elas que recebem os lançamentos, do qual a gente consegue chegar em contas sintéticas, somando os saldos de contas analíticas. Então, é uma análise de segundo grau. Então, é mais específico. Então, quando pode aparecer lá nas contas analíticas sintéticas, serviços bancários, aqui embaixo pode aparecer taxa de pacote de serviço, taxa de juros, saque, em caixa eletrônico. Então, é isso, e aqui contas sintéticas e analíticas podem depender do ponto de vista solucionado agora. E a gente tem duas naturezas dos saldos. Os saldos eles podem ser estáveis ou instáveis, e o que isso quer dizer? Os saldos instáveis são contas que podem ter saldo com natureza variável, tanto credor quanto devedor. Em alguns casos, ele sempre vai apresentar os mesmos saldos, né? Então, conta caixa e conta estoque, eles sempre terão a mesma natureza. Então, eles não vão mudar de natureza devedora ou credor, eles vão estar lá. Agora, qual que é a conta que pode mudar, né? Então, você pode ter lá lucros ou prejuízos acumulados. Poxa, uma conta que chama lucro ou prejuízo acumulado é lucro ou prejuízo. Então, ora, ela vai estar lá, lucro ou prejuízo acumulado, mas pelo saldo dela você vai conseguir identificar se aquilo é um lucro ou se aquilo é um prejuízo. Entendeu? Então, é uma conta ali que ela é instável. Ela, em um determinado contexto, ela pode apresentar um determinado saldo por natureza, enquanto outras não. Obviamente, depois a gente pode fazer um lançamento contrário dentro da conta caixa. Pode, fazendo um crédito, reduzindo um ativo? Claro que pode. Mas a natureza da conta não é credora. A natureza daquela conta ela nunca vai mudar. A natureza dela sempre vai sendo classificada como um ativo, entendeu? Não existe conta caixa com saldo negativo ou contrário. Existem lançamentos nessas contas. Não confunda as duas coisas. Depois você não sai falando que o Gil falou que nunca pode fazer lançamento a crédito em contas do caixa, contas do estoque. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção.
bacalhau, não sei me ferra depois. Por fim, a gente tem o funcionamento das contas, contas de crédito de funcionamento e débito de funcionamento. Crédito, isso aparece pouco em prova, tá? Essas contas de funcionamento e contas de financiamento e contas de compensação. São termos mais rebuscados, não tem muito segredo aqui. Crédito de funcionamento são crédito decorrente da atividade principal da empresa e o débito de funcionamento são dívida decorrente da atividade principal. Já os de financiamento são não só atividades principais da empresa, tanto o débito quanto o crédito. Então você vai lembrar, contas de funcionamento é o que a empresa faz por natureza. Contas de financiamento são contas atípicas, né? Então, por exemplo, sei lá, pensa aí numa empresa que vende cerveja. Ela vai lá, ela compra um galpão. Aquele galpão ela tá usando, aí uma filial quebrou, ela para de usar aquele galpão tá parado. Ela vai lá e passa a alugar aquilo para o mercado. Ela aluga para uma empresa de vender fralda, aquele galpão que ela tinha. Então, aquela receita que ela vai ter ali, aquele débito, aquele crédito, que ela vai receber, vai ser de uma atividade não principal. Concorda que a atividade principal dela, sei lá, cevada, vender cerveja? Então, é nesse sentido aqui que são as contas de financiamento. Então, ela está financiando. Só se lembrar esse exemplo, vai ficar claro para você diferenciar as duas. Débito e crédito, você já entendeu o que é um débito e o que é um crédito, né? E aqui tem alguns exemplos dessas contas. Contas de compensação são contas de uso facultativo. Elas são contas à parte, tanto as contas patrimoniais quanto as de resultado, para fazer uma conta de fatos que podem no futuro integrar o patrimônio. Então aqui, não é necessariamente uma coisa, e nem sempre a conta de compensação acontece. Só aquela parada de eventos prováveis, eventos possíveis. Então, mais pra frente ela vai fazer mais sentido e você vai lembrar dessa conta de compensação. Só você lembrar que são essas contas de uso facultativo aí. A parte das contas patrimoniais não é nem conta patrimonial, nem conta de resultado. Fechou? 3 observações importantes. A primeira delas, o uso de conta de compensação não é proibido nem obrigatório. Não existe nenhum lugar proibindo, não existe nenhum lugar também ordenando. Então, é um facultativo por isso. Segunda observação, se a empresa usar essas contas, elas constarão no elenco de contas do balanço patrimonial. Lembra lá do nosso elenco de contas, aquela listinha listando todas as contas daquela empresa? Se ela fizer um lançamento com conta de compensação, ela tem que aparecer, obrigatoriamente. Entendeu? Não é a mesma coisa de falar que as contas de compensação são obrigatórias a aparecer no elenco de contas. Não são obrigatórias para aparecer. Você tem que analisar bem o contexto. Pode ser uma questão pegadinha. Inclusive, o Sebastião pode até soltar essa questão como coringa, né? Escolher qual gabarito que vai dar. Dependendo da análise do contexto, a gente consegue julgar certo ou errado. Então, ela vai seguir a mesma natureza das contas patrimoniais, beleza? Sem diferença para as contas de compensação nesse sentido. Por fim, a gente tem a teoria das contas. O que é a teoria das contas? Gente, você fica parado em abstrato, meio viadagem desde conversa aqui, sendo bem sincero. Por quê? Assim como a gente tem lá no direito penal, não sei se vocês estudam esse mesmo, a gente tem evoluções históricas de como aquilo era tratado, como aquilo era registrado. Então, antes da gente ter essa divisão de contas patrimoniais e contas de resultado, que é essa contas, a teoria patrimonialista que a gente tem e adota hoje na contabilidade, que é essa aqui, o que ela fala? Então, as contas na contabilidade elas sempre serão divididas da seguinte forma: contas patrimoniais e de resultado, e depois a gente tem as contas de compensação aqui dentro, né? Mas beleza, e dentro desse conceito aqui, a gente tem as contas com saldo contrário, né? Que são as contas retificadoras. Essas duas são coisas, exceções, não são necessariamente um grupo, né? São grupos dentro dessa teoria. Então, só se lembra que essa teoria de contas é um pouco dessa evolução. Essa parada, tipo assim, meio lorota. Pô, você não quer saber do passado, você quer saber agora como é que é feita a parada, né? Mas saiba que antigamente a gente já teve as contas personalísticas e as contas materialísticas. Como que essas contas dividiam antigamente? Então, vamos lá. As contas personalísticas dividiam as contas contábeis, todas elas, em agentes proprietários, agentes consignatários e agentes correspondentes. O consignatário pode aparecer como signatário também, tá? Então, ela vai atribuir às pessoas a responsabilidade por cada conta. Então, quem são os agentes proprietários, os donos daquela propriedade? Então, a gente vai atribuir a eles. Então, os agentes proprietários recebemos PL, receitas e despesa. Já os agentes consignatários são as pessoas que o proprietário confia guarda de seus bens. Seriam os bancos, essas paradas assim. Os agentes correspondentes são terceiros, pessoas fora da empresa, direitos e obrigações. Então, isso aqui tem que lembrar, né? Então, agentes proprietários tem que lembrar que a gente está falando de PL, receita e despesa. Lembra? PL, receita e despesa. Então, depois ali a gente está falando sobre direitos e obrigações e os agentes consignatários, a gente está falando do quê? Dos bens, sacou? Então a gente está falando aqui, não era esse nome, tá? Ativo, mas bota aqui na cabeça essa parada do ativo. Então, direitos e obrigações, passivo, dentro desse grupo aqui, tá bom? Show? Já aqui, nessa segunda teoria, deu uma evoluída, mudou. Aqui agora já não era mais as pessoas, né, naquela entidade que recebiam as contas. Então você percebe que a análise aqui era sempre das pessoas. Então são as pessoas fora da entidade, são as pessoas a quem o proprietário confia, e aqui são os próprios proprietários, né? Então, isso aqui é os proprietários dos bens da entidade. Então, então aqui a gente tem as contas materialísticas. Então aqui as contas elas são analisadas do ponto de vista de entrada e saída de valores. Então a gente chama de contas integrais e contas diferenciais. As contas integrais, só você lembrar que é ativo e passivo. E o restante são as contas diferenciais. O diferente é o restante, sacou? Então, receita, despesa e PL é o resto. O que é integrante? O que integra é o ativo e o passivo. São os dois grupos principais aqui para essa teoria da conta materialística. A banca vai fazer uma salada de fruta com isso aqui. Se você não memorizar, você vai se lascar. Fechou? Pode ser que cobre isso aqui? Pode. Por quê? A Polícia Federal ela é diferente um pouco do CFC, diferente de algumas outras bancas, de alguns outros concursos, que não é tão prática. Inclusive,
até elas são questões bem conceituais, inclusive de DRE, de balanço patrimonial. Pode ser que a banca dê uma apertada? Pode, mas historicamente, no ano 2022 e 2024, para contas do nível, para concurso do nível da Polícia Federal, a banca não apertou. Saibam disso. Então, você tem que saber essa parte teórica. Verdade dele de cobrar? Na minha opinião, sim, mas a gente tem que saber a diferença disso. Porque ele vai falar, as contas personalísticas dividem as contas integrais e diferenciais. Não, não é. Aí ele vai falar, as contas personalísticas são as obrigações. Ele vai fazer uma salada de fruta, que isso aqui é doidado. Então você tem que memorizar e saber isso aqui, o que elas representam. Por fim, a gente tem as contas patrimonialistas, que o objeto da contabilidade se estende às contas. Então a gente para analisar as contas em si e tomar o patrimônio da entidade como objeto. Não são nem as contas nem as pessoas daquela entidade, mas são naturalmente os bens, direitos e obrigações. O objeto da contabilidade, o patrimônio em si, aqueles grupos principais, né, que a gente analisa dessa forma. Fechou? Tamo junto. Na próxima aula a gente vai falar sobre as contas especificamente. Vou dar uma acelerada nesse vídeo, acelere também. Revisa, reassiste quantas vezes são necessárias, lê o PDF, enfim, resolva o baralho do ranking, vai para as questões. Tamo junto, vejo você aí na próxima aula e a gente chegou no fim.